Por que será que aquela pessoa parece que ela tem um imã que atrai só pessoas ruins para a vida dela? Olá, meu nome é Michele Souza, sou formada como terapeuta e estou aqui para explicar para vocês sobre por que muitas pessoas, elas parecem que têm um imã que atrai só pessoas ruins para um relacionamento na vida dela. Quando a gente não consegue entender como funciona a mente, o padrão de funcionamento humano, a gente até passa a ter pena de uma pessoa que só atrai pessoas ruins, ou parece que ela tem azar, e só pessoas ruins se aproximam dela e criam um relacionamento com ela. Mas quando a gente começa a entender que toda vez que você passa por uma situação ruim e você não consegue compreender emocionalmente, essa situação ela vai ser revivida ao longo da sua vida para que você possa compreender, resolver e superar. Agora vamos parar para pensar. Como é que pode uma pessoa tóxica, só as tóxicas, elas mirar em você e serem atraídas por você ou atrair você a ela e não achar outra pessoa? Uma coisa interessante, por que será que uma pessoa que no começo do relacionamento era bom, respeitador, amoroso e de repente vira de um dia para o outro e passa a ser uma pessoa que só traz situações ruins no relacionamento, como humilhação, decepção, traição, abandono? Por que isso acontece? Raramente uma pessoa que tem relacionamento tóxico, ela faz uma variação ao longo dos seus relacionamentos, ou seja, dificilmente uma pessoa tem um relacionamento tóxico, depois um relacionamento com uma pessoa boa, depois um relacionamento tóxico de novo e assim sucessivamente. Por que parece que a pessoa cria um roteiro, né, nos seus relacionamentos e aquilo tem que ser seguido igual um script? Por que isso acontece na vida da pessoa? Então é muito importante entender que quando a pessoa passa por abandono na infância ou falta de respeito na sua infância, é um padrão que vai se repetir ao longo da sua vida. Por que isso acontece? Porque, por exemplo, quando lá na sua infância ela olhava para os pais, que são os responsáveis, pessoas que foram projetadas ali para aquela criança, né? Para poderem proteger essa criança, mostrar essa criança como é ser um adulto saudável e responsável. Quando isso acontece, deles disputarem, por exemplo, entre famílias, a atenção do pai ou a atenção da mãe. E esse pai sempre ou essa mãe está sempre fora de casa e nunca dá a atenção necessária para aquela criança em específico, essa criança, nesse momento, ela se sente abandonada, desrespeitada, porque uma criança ela não tem capacidade de entender coisas complexas. Por exemplo, falta de tempo, a pessoa precisa trabalhar para poder trazer o sustento para dentro de casa. A necessidade da criança não é essa. Para ela, a necessidade é a atenção, é o carinho, é a proteção, né? E quando a gente vê que entre meus clientes, né, para ficar mais fácil para vocês entenderem, a maioria das vezes relatam que quando eles tinham essa necessidade e os pais, ou o pai ou a mãe, eles não atendiam essa necessidade, eles se sentiam abandonados, se sentiam desrespeitados. Quando isso foi ao longo das sessões diagnosticado, ou seja, a pessoa compreende esse fato, se torna mais fácil eles entenderem que o inconsciente ele traz aquela situação para a pessoa resolver, compreender e superar. Então, enquanto isso não acontece, esse todo amadurecimento emocional, essa situação ela vai se repetindo ao longo da sua vida. E o interessante também, que quando os meus clientes relatavam, né, ali, que encontrava uma pessoa para ter um relacionamento amoroso, muito das vezes eles substituíam o interesse de um amor romântico adulto, na verdade, por ter aquela proteção, a busca daquela atenção paterna ou materna que eles não tiveram na sua infância. E daí passaram a ter comportamentos ao longo do relacionamento de uma pessoa mais fragilizada, de uma pessoa que precisa de ter proteção o tempo inteiro. Então, isso mostra que aquela criança
que quando os pais não deram ou atenderam a sua necessidade emocional naquele período, ela vem buscando isso mesmo na fase adulta. Então, o comportamento dessa pessoa muda quando ela encontra um relacionamento amoroso adulto por buscar o que elas não tiveram lá na infância. Então, o adulto, ele, quando tem um relacionamento amoroso, a outra pessoa, né? Ela busca, por exemplo, ter um relacionamento com uma mulher que vai ser madura, capaz de entender e resolver questões emocionais. E, na verdade, quando ele encontra essa pessoa ao longo do caminho, a pessoa começa a ter um comportamento mais infantilizado. E aí ela se torna mais frágil, ela se torna uma pessoa com mais medo, insegura. E isso causa uma situação desconfortável para o outro, porque ele buscava um adulto e, de repente, aparece ele de uma maneira sem respeito, também cansava de carregar, ficava cansado daquelas cobranças, exigências de atenção que não é comum, que não é saudável para um relacionamento. E daí as pessoas acabavam tendo comportamentos tóxicos com ele por causa da maneira que ele se comportava ao longo do relacionamento. Então, consegue entender que muitas das vezes o que acontece no relacionamento, que começa muito bem e vai ao longo do tempo passando a ficar tóxico, muitas das vezes o problema não está na outra pessoa. Muitas das vezes está na forma como a pessoa se comporta dentro desse relacionamento. Porque se a pessoa estiver congelada emocionalmente numa situação ruim de abandono e de falta de respeito na infância, ela reproduz esse comportamento inconscientemente ou conscientemente dentro de um relacionamento adulto. E a outra pessoa que está buscando um parceiro para poder crescer, para poder ter uma família, construírem algo juntos, ela não vai respeitar, porque a outra pessoa se comporta como uma criança. Então, cronologicamente, a idade daquela pessoa não condiz com o comportamento dela. Então, antes da gente dizer que aquela pessoa tem o dedo podre e só atrai pessoas ruins ou tóxicas para a vida dela, precisamos ajudar essa pessoa a entender que muitas das vezes pode ser que ela esteja desenvolvendo um padrão de comportamento que faz com que a outra pessoa ela tenha esse comportamento tóxico. Então, não podemos dizer, gente, que as outras pessoas são tóxicas e nós somos perfeitos. Precisamos encarar as coisas como elas realmente são. Será que o meu comportamento contribui para que os meus relacionamentos não deem certo? E é importante a gente entender também que não somos obrigados a viver para sempre dentro desse ciclo vicioso de ter relacionamentos que as pessoas faltam com respeito com a gente ou nos abandonam ao longo do caminho. Nós podemos sim mudar esse padrão de comportamento. Quando nós entendemos o que aconteceu na nossa infância ou situações que causaram impacto, que a gente vem reproduzindo até de forma inconsciente, mas a gente consegue com a terapia resolver, nós mudamos. As coisas mudam à nossa volta. Mas será que é porque as pessoas mudaram porque eu fiz terapia? Não, é porque o meu comportamento mudou. A maneira que eu vejo as coisas à minha frente, elas mudam porque eu tirei aquele peso que eu vinha carregando ao longo do tempo. Então é muito gostoso ver nas terapias, né, meus clientes, eles se recuperando desses traumas, desses impactos negativos da sua infância, onde eles se tornam adultos responsáveis por si e conseguem ter relacionamentos muito bons, onde eles têm felicidade e não buscam substituir um amor romântico por um amor paterno ou materno que faltou lá na sua infância. Bem, se esse vídeo foi informativo, instrutivo, claro para você, eu gostaria de pedir que você curta o meu vídeo, se inscreva no canal e compartilhe, para que outras pessoas possam também ter essa informação e elas possam se libertar desse padrão de comportamento que traz só sofrimento para a vida delas. Também gostaria de dizer a vocês que se você curtir, se inscrever e compartilhar esse vídeo, eu vou poder fazer outros conteúdos mais interessantes ainda, que ajudam você a entender o seu mundo emocional.